Cumprimento você, amado ouvinte, com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Flávio e vamos iniciar mais um momento de estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje falaremos de uma mente ansiosa e preocupada. Não existe um ser humano que não passou, não está passando ou não passará por uma preocupação. E essa preocupação gera uma ansiedade, e essa ansiedade pode gerar uma enfermidade não só na mente da pessoa, mas fisicamente. E a grande maioria das preocupações que temos, dos problemas que pensamos ter, são inexistentes. E o inimigo tem lançado isso na nossa mente, e isso tem feito com que nós, muitas das vezes, tornamos-nos pessoas doentes, pessoas paralisadas e não conseguimos conquistar os nossos objetivos. É impossível preocupar-se e viver em paz no mesmo tempo. Não tem como nós, seres humanos, queremos uma vida melhor, uma vida de paz, se nós vivermos 24 horas por dia preocupando com alguma coisa. A palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E sabemos que esse fruto, onde nos garante essa paz, somente conseguiremos dar se nós estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. No livro de João, capítulo 15, versículo 4 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se nós estivermos firmes em Cristo, se nós vivermos realmente, não para Jesus, mas em Jesus, nós teremos paz. Porque um dos frutos do Espírito, que é garantia de Deus para nós, porque quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu irei para o Pai, mas enviarei o meu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações e estivermos em Jesus, essa paz é um fruto natural que nós vamos dar. Mas a grande maioria das vezes, não estamos em Jesus. Estamos presos na nossa carne, presos nessa vida terrena, presos na concupiscência desse mundo, nos desejos desse mundo. Isso tem feito com que a grande maioria das pessoas não tenham paz, nunca tiveram paz e algumas nunca terão. A Bíblia nos ensina que nós devemos ficar em repouso. E esse repouso é somente em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Em vários versículos da palavra de Deus, o Senhor nos adverte que devemos buscar essa paz, porque essa paz já está em nós. Essa paz já é uma consequência de sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Essa paz já é uma consequência por sermos escolhidos em Cristo. O problema é que nós abdicamos dessa paz, porque deixamos de olhar para Cristo e olhamos para os nossos problemas, olhamos para nós mesmos, estamos cheios de nós e vazios de Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estes versículos que trouxe aqui é para fazermos a introdução desse estudo, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse estudo, na leitura ou no estudo do livro de Mateus, capítulo 6, acredito eu que do versículo 25 em diante, você verá e irá aprender que se nós não somente lermos a palavra de Deus, mas confiarmos na palavra de Deus, teremos uma vida diferente. Vamos primeiro definir o que significa a palavra preocupação. Preocupação é ocupar o pensamento de algo que produz temor, ansiedade. Eu gostei de uma analogia que eu vi, que é atormentar a si mesmo. Quando nós estamos preocupados, não tem nada e ninguém que nos atormenta. Somos nós. Não somente permitimos este tormento em nossas vidas, mas nós mesmos olhamos para o nosso problema, para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades. Isto gera um medo, isso gera um temor terrível e faz com que nós
indiretamente, ou melhor, diretamente, façamos mal para nós mesmos. A palavra de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Deus começa a nos ensinar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que vestuário? Aqui a palavra do Senhor nos ensina. Às vezes preocupamos coisas básicas, o que comeremos, com o que vestiremos, e essa preocupação nos tira aquilo de mais precioso que temos, desfrutarmos da nossa vida hoje. E a palavra aqui nos adverte, a sua vida não vale mais do que essa preocupação? A sua vida não vale mais do que o medo de não ter o que comer, ou de não ter o que vestir, ou não ter o seu carro, a sua casa, ou o seu casamento perfeito? Nada tem mais valor do que a sua vida. Os seus problemas podem ser grandes, as suas dores, as suas mágoas, as suas angústias, as suas perturbações podem ser grandes demais, mas a sua vida tem muito valor. Pessoas agora, nesse exato segundo, estão perdendo a vida, e você está ouvindo essa mensagem, porque o Deus da vida te deu a vida, e não somente deu a vida para ti, mas deu também o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, para que essa vida não seja uma vida simples, não seja uma vida como a vida de qualquer pessoa, mas seja uma vida de abundância, uma vida de gozo, de alegria, independente das circunstâncias que você se encontra. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o finalzinho do versículo, depois nós vamos ler o começo do versículo. O começo do versículo diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o finalzinho do versículo e o ponto principal desse versículo: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Deus nos promete nesse versículo, através de Jesus Cristo, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, através de pensamentos, através de perseguições, através de medos, através de ansiedade, mas Jesus veio para que a nossa vida seja abundante. Não era uma vida medíocre, preso dentro de um quarto, com medo de tudo, com medo de perder o emprego, com medo de acabar o casamento, com medo de perder o namoro, com medo de perder até a saúde, uma saúde que você está aí cheio de vigor, cheio de força. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus veio e nos promete vida e vida em abundância. Você prefere ter a vida e a abundância em Jesus? Ou você prefere viver olhando para o inimigo que tem roubado, matado e destruído a sua vida? Tirado os seus sonhos, tirado os seus ideais, tirado tudo aquilo que um dia você, quando criança, almejou e esperou um dia receber de Deus. O que você prefere neste momento? Vamos aprofundar um pouco mais em Mateus capítulo 6. Não valei vós mais do que os pássaros? Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. E a palavra do Senhor nos diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? Amado, Jesus viu a preocupação na vida daqueles discípulos naquela época. E ele olhou para eles e disse: olhe as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, não regam, não cultivam plantação nenhuma para ela e para os seus filhos, e Deus cuida delas. Periodicamente, diariamente, a cada segundo, Deus está cuidando de cada ave no céu. E a pergunta que aqui Mateus nos faz, através de Jesus, claro: você não vale mais do que uma ave? Eu até achei interessante. Eu trato de pássaros na minha casa, aberto, claro. Tem alguns canarinhos que vão lá no meu quintal e eu sempre coloco ali uma comidinha para aqueles canarinhos. E algumas vezes eu esqueço, ou meus filhos esquecem. Algumas vezes, final de semana, eu não coloco aquela comida. E eu pergunto para você: aqueles canarinhos morrem de fome? Não.
porque Deus cuidará deles em outro lugar. E eu confesso que nunca vi um canarinho com depressão no final de semana, se debatendo, batendo a cabeça na parede, dizendo: o pastor Flávio não colocou alimento para mim hoje. Eu nunca vi um canarinho desnutrido, ou uma pombinha, ou uma rolinha, qualquer que seja o pássaro, porque se eu não cuidar, Deus prepara outro. E o que eu pergunto para você é: você não vale mais do que os pássaros? Se Deus alimenta os pássaros e cuida dos pássaros, às vezes até usando a minha vida, Deus levantará pessoas para te abençoar, Deus levantará você para que você possa ser abençoado e abençoar outras pessoas. Levanta a sua estima. Você vale muito mais do que os pássaros, muito mais, não tem comparação. Continuando Mateus capítulo 6, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura ou à sua vida? Em outras palavras, esse versículo diz: o côvado é uma medida utilizada naquela época, que é do cotovelo até a ponta do dedo médio, se não me engano. E a palavra do Senhor aqui nos diz: a sua preocupação, por maior que ela seja, por mais que você ache que seja necessário essa preocupação, ela pode acrescentar um dia sequer na sua vida? Aqui está dizendo, acredito eu, que aproximadamente 40 centímetros, coisa menor, mas eu vou um pouco mais longe. A sua preocupação pode acrescentar 1 ano na sua vida, 2 anos na sua vida. Se a sua preocupação não acrescenta sequer 45 centímetros na sua vida, a pergunta que eu lhe faço neste momento: o que você ganha com esta preocupação? Ganha depressão, ganha desespero, ganha angústia, ganha afastamento das pessoas que te amam, deixa de desfrutar do melhor de Deus para a sua vida, e fica dentro do quarto, deprimido, não come, não dorme, ou come demais. O que você ganha com essa preocupação? Eu, na minha vida, eu só perco quando estou preocupado. Só perco. Eu vejo ali, às vezes, eu estou ali na mesa, preocupado com as contas, preocupado com tanta coisa, faz aquele desespero. Fico, às vezes, passo um bom tempo do meu dia, na parte da noite ali, em frente ao computador, nas planilhas. Será que vai dar? Será que não vai? Tem que fazer projeto, tem que deixar de fazer o projeto, tem que procurar aquele cliente. E olho para o lado e vejo a minha esposa, tranquila, cuidando dos meus filhos, desfrutando do melhor de Deus para a vida dela, e que era para ser para a minha vida, assistindo às vezes televisão com os meus filhos, brincando com eles, e eu lá preocupado, gastando a minha noite por nada. E às vezes eu falo para minha esposa: você não preocupa? Você não está vendo o que está acontecendo? Olha os problemas que estão por aí, olha a crise. E ela fala: Flávio, desde quando eu casei com você, que eu te conheço, Deus tem cuidado periodicamente da minha e da sua vida. Não nos deixa faltar nada. Por que eu vou preocupar agora? Do que a minha preocupação adianta neste momento? De nada. E eu perco o meu tempo, perco a comunhão com os meus filhos, com a minha família, para ficar preocupando com as coisas que nem acontecerão no outro dia. Se você não ganha nada com a preocupação, por que então ficar ansioso? Ainda no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma vez aqui, Jesus abre os nossos olhos e diz: por que você está preocupado? O que você está ganhando com isso? Jesus comparou os lírios do campo, que nós sabemos que de uma hora para outra é colhido. E disse Jesus: nem Salomão, o rei que tudo teve, se vestiu como eles. E diz a palavra do Senhor: se Deus veste os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, não vestirá a vós?
não cuidará de vós, em outras palavras? Só que no finalzinho do versículo 30, Deus nos chama a atenção. Tudo isso ocorre, tudo isso acontece por falta de fé, por falta de esperança que Deus tem algo melhor para nossas vidas. Deixe a preocupação. Então não se preocupe, nem ande mais ansioso. Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. É nessa hora que o inimigo coloca uma frase em nossa mente, que faremos. E esta frase do inimigo, repetidas várias vezes em nossa mente, ela vem à tona. Sabemos que quase 70% das palavras que falamos, elas ficam impregnadas na nossa mente. Se você ficar todo dia, o que eu vou comer, eu vou estar desempregado, meu casamento vai acabar, meus filhos vão estar nas drogas, isso vai se materializar, porque a palavra do cristão tem poder. A palavra daquele, tudo aquilo que pedimos, cremos, receberemos. Se você ficar maldizendo, preocupado, ansioso, você não vai deslanchar. Eu no início da minha conversão, eu era apavorado, desesperado, angustiado. Hoje, confesso que ainda sou ansioso, mas melhorei quase que 80%, eu lanço sobre Cristo e vejo as mãos de Deus na minha vida. Nós não podemos materializar através de nossas palavras, através de nossas inquietudes, de nossas perturbações, porque quando falamos, aquilo fica gravado na nossa mente e nós deixamos de experimentar o melhor de Deus. Vamos aprender a nos livrar disso. Busque a Deus e não as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Porque todas essas coisas os gentios o procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pare de preocupar com essas coisas. Busque a Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, comece a partir de hoje a ser o Senhor realmente na minha vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o próximo? O Senhor quer que eu ajude alguém? Essa ansiedade, essa preocupação, irmãos, ela é sadia. Porque quando você preocupa com essas coisas, automaticamente a sua fé aumenta e Deus começa a cuidar das suas coisas materiais, das suas preocupações terrenas, das suas preocupações físicas. Jesus nos ensina em várias passagens que nós devemos buscar as coisas de Deus, porque das coisas dessa terra Ele nos dá. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Deus sabe o que nós precisamos, porque nós oramos, nós colocamos o joelho no chão e falamos: Senhor, precisamos de um milagre teu, e devemos esquecer, e devemos confiar, porque Deus não esquece. Pastor Flávio, mas tem que ter muita fé para acreditar nisso. Tenha. Eu tive fé na minha vida que ia ter um casamento abençoado, graças a Deus tenho. Eu tive fé na minha vida que eu nunca ficaria desempregado ou passaria uma necessidade, e tenho desfrutado isso. Eu tive fé na minha vida que um dia minha família estaria na casa de Deus, e aos poucos todos estão na casa de Deus. Nós precisamos confiar e descansar em Deus. Deus sabe do que você precisa. A sua preocupação não te auxiliará em nenhuma das suas necessidades. Pelo contrário, a sua preocupação será um obstáculo para a sua vida. Viva o dia, um por um. Mais um segredo aqui. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A preocupação é como você gastar o dia de hoje para resolver um problema de amanhã. Isso não terá fim. Quando você preocupa, você está gastando a sua vida, o seu tempo de desfrutar do melhor de Deus, não por hoje, mas pela manhã. Você passa o dia inteiro preocupando: será que amanhã eu vou comer? Será que amanhã eu vou ficar desempregado? Será que amanhã eu vou perder o meu casamento? Será que amanhã meus filhos vão começar a beber ou se drogarem? E você deixa de desfrutar o hoje. Viva cada dia, viva o hoje.
Poucas pessoas sabem viver a sua vida na plenitude. Viva hoje. Experimente o melhor de Deus hoje, neste segundo, neste momento que você está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem está longa, eu não vou ouvir mais. Não, aproveite. Aproveite o seu dia, a sua oportunidade que você está tendo. Às vezes você tirou o dia todo, alguns até a semana toda, alguns o mês todo, e não ouviu sequer um versículo bíblico. Ouça essa mensagem. É de 20 a 30 minutos somente. E essa mensagem pode mudar a sua vida, porque não é o pastor Flávio ensinando para você nada. Quem sou eu para ensinar algo para você? É a própria palavra de Deus. Em João 10:10, novamente, eu vou ler agora a parte A do versículo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Se você não viver o seu dia hoje e preocupar hoje com o que vai acontecer amanhã, é o ladrão, é o inimigo roubando e matando o seu dia, matando a sua alegria, matando a sua comunhão com a sua família, matando a sua comunhão no seu trabalho, de você estar trabalhando, de você estar com saúde, tirando a sua saúde hoje. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Não andeis ansiosos. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração e súplica. Devemos repetir diariamente este versículo. Deus tem cuidado de mim, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que é melhor para a minha vida, e o Deus de paz vai encher o meu coração. No livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Leia palavras do Senhor que edificam a sua vida, que acalme o seu coração, que levanta a sua estima, para que você possa vencer o mundo, não por você mesmo, mas por Cristo. Eu peço isso para você. Rasgue o seu coração, derrube todo argumento que queira destruir a sua vida. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tire essa preocupação. Pastor, eu ouvi um noticiário que a Bíblia é mentira. Pastor, eu ouvi um noticiário que o cristianismo não existe. Esquece. Se Deus colocou ou permitiu que você hoje aprendesse da palavra de Deus, aproveite este momento. Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, se você crê no destino, se você crê na coincidência, aproveite isso então. E comece a meditar na palavra de Deus hoje. E verá Deus mudando a sua vida, mudando primeiramente a sua mente, e consequentemente toda a sua vida será mudada. Lance sobre Deus, ou sobre Jesus, ou sobre os dois, que sabemos que a Trindade é algo existente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, toda a sua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Se você está ouvindo essa mensagem, é prova viva que Deus tem cuidado de vós. Então dobre o seu joelho, onde você estiver, ou pode ficar de pé, deitado, como você quiser, mas se humilhe na presença de Deus, se esvazie de todo eu. Fala: Senhor, eu não aguento mais lutar com as minhas próprias forças. Senhor, eu sou realmente vaidoso, eu sou ganancioso, eu sou cobiçoso, eu não tenho paz. Mas neste momento, ouvindo essa mensagem, eu vou me derramar na tua presença. Eu não sou nada e não sou ninguém sem ti, Senhor. E você verá Deus cuidando de cada área da sua vida. Mais um convite de Jesus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus convida você agora para parar de preocupar com a crise, parar de preocupar às vezes com o que o presidente fará, parar de preocupar com o corte na sua empresa, e lance sobre Jesus. E até mesmo se você perder o emprego, Deus abrirá outra porta.
Até mesmo se você hoje não poder comer um alimento, porque precisa fazer uma dieta, amanhã poderá comer novamente. Eu creio nisso, descansa em Deus. O homem orgulhoso está cheio de si mesmo, enquanto o homem humilde está cheio de Deus. Eu convido você neste momento para ser cheio de Deus. Se esvazie. E o repouso vem de Deus. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Uma guerra que ali teve, nosso Deus porventura não os julgará? Porque em nós não há forças perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui o povo de Israel, quando ia entrar numa guerra, viu o tamanho dos seus inimigos. E sabiam que por eles mesmos não alcançariam a vitória. E acredito eu que seriam mortos. Mas diz a palavra de Deus que os olhos deles estavam em Cristo, naquela época em Deus. E olha o que acontece no versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, ó tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E se você ler o desfecho dessa história, eles não precisaram lutar, porque Deus era com eles. É Deus quem capacita, é Deus quem te dará a vitória, é Deus quem está entrando na sua causa neste momento. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como ao mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixa a paz. Um dia eu vi uma história no livro. Chegaram para o pintor e disse: pinte 2 quadros para retratar a paz. Este pintor pintou um quadro com uma montanha, com 2 montanhas bem altas, onde ninguém conseguia superá-la. E entre essas 2 montanhas ele fez um lago bem tranquilo, de águas tranquilas. E fez um outro quadro de uma cachoeira com várias quedas. E entre a cachoeira, próximo à cachoeira, um galho de árvore com um ninho de passarinho. E aquela cachoeira completamente forte, aquela cachoeira destruidora, não chegava naquele ninho. E os passarinhos ali tranquilos vivendo naquele ninho. E perguntaram para aquele pintor: qual dos 2 quadros seus que retrata a realidade da paz? Com certeza, o pintor disse: o quadro da cachoeira com o ninho. Este é o segredo de nossas vidas. Você não terá uma vida tranquila, você não terá uma vida de ficar deitado em uma rede, mas as suas perturbações, as suas perseguições, os seus combates, se você estiver com Deus, no meio da tormenta, no meio da fornalha de fogo, dentro da cova dos leões, você terá paz. Um lago tranquilo entre as montanhas e um ninho do meio da cachoeira é algo completamente distinto. Mas o que aprendemos aqui é: não existe paz sem oposição. E você vai ter que se opor ao seu eu, à sua carne, às suas angústias, aos seus medos, e ter paz nessa situação que você está, porque o Deus de paz te escolheu. E por último, não te preocupes mais, confie em Deus. Hebreus 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque disse: não te deixarei nem te desampararei. Aqui a palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus: contente com o que Deus tem. Eu fiz um estudo alguns dias atrás, às vezes você recebeu esse estudo de contentamento. Esse contentamento com Cristo é tudo aquilo que nós necessitamos. Deixe a avareza de lado, deixe a concupiscência, deixe o cartão de crédito de lado, deixe as parcelas
de perder de vista, de lado, e começa a viver aquilo que realmente Deus quer que você viva. Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Confie em Deus, não duvide, e Deus cuidará da sua vida. No livro de Tiago, último versículo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você ouve essa mensagem, a partir de hoje, você vai pedir a Deus com fé e não vai duvidar mais. E por maior que seja a sua ou as oposições que estão sendo lançadas contra a sua vida, essa oposição não tirará o seu sossego, não tirará a sua paz, porque a sua vida, a sua paz está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.